Driblando a Dor, de Luiz Sérgio por Irene Pacheco Machado. Fique agora com o capítulo 24, Geração Suicida. Ninguém pode imaginar como é importante para uma equipe de socorro o equilíbrio de um grupo mediúnico, com médiuns conscientes de que não só os que incorporam ou visualizam os espíritos trabalham. Com humildade todos podem doar, sem alarde, conscientes de que estão trabalhando e que são importantes para a espiritualidade. Muitos, ao chegarem a um centro, não se importam com o estudo e pouco fazem para que a verdade seja sua bandeira. Existem pessoas que fogem de uma casa espírita, pois o convívio com os outros médiuns as assusta. Desejam então comandar a sua própria mediunidade sem submetê-la ao crivo da razão. Alguns dizem que os espíritos nada as deixam fazer, porque querem escrever o dia todo. Para que eu começasse a escrever para você, leitor amigo, precisei cursar uma escola de psicografia, onde a disciplina é obrigatória. Quem deseja escrever deve primeiro matricular-se na Faculdade da Humildade. Existem muitos espíritos necessitando mandar mensagens. Não possuem nomes conhecidos na doutrina, mas precisam ser respeitados. Têm de cumprir uma missão. É árdua a tarefa e são poucas as criaturas que se anulam em favor do seu semelhante. Raito tirou-me desses pensamentos, dizendo: vamos até a sede de apoio para depois voltarmos às colônias espirituais. E assim fizemos. Ao chegarmos ao pronto-socorro, recebemos um passe, descansamos e logo seguimos viagem. À medida que avançávamos, sentíamos a brisa de Jesus a nos acariciar e gradativamente fomos ficando mais etéreos, até que avistamos a colônia, ou melhor, onde iríamos reencontrar os instrutores. Na porta, Enoque cumprimentou a guarda e ela se curvou respeitosamente. Entrando, olhamos as flores e os pássaros, que nos davam as boas-vindas. Minúsculas flores do campo formavam um grande coração com os nomes Jesus e Maria. Recepcionados por Antero, este nos levou ao auditório 9, onde uma equipe de 4 irmãos nos esperava. Quando entramos, levantaram-se para nos cumprimentar. Meus olhos faiscaram de curiosidade, com a vontade muito grande de perguntar seus nomes, mas essa é uma imperfeição que devemos eliminar. Aliás, não foi preciso, pois eles mesmos se apresentaram: Quintino, Radamés, Teófanes e Umes. Teófanes, aproximando-se de Samita, esclareceu: chamei vocês aqui para um estudo mais detalhado do trabalho desenvolvido pelos trevosos. Eles estão atacando as crianças e os jovens, estes últimos deixando-se levar com maior facilidade. Os jovens estão morrendo não só pela droga, mas pelos inúmeros acidentes por ela provocados. Eliminando a juventude, destruído é o plano encarnatório, e toda uma programação espiritual se perde. Hoje, no mundo inteiro, a mocidade quase toda está doente desta chaga terrível, o tóxico, que quando não mata, deixa sequelas terríveis. Samita, Sadhu, Enoque, enfim, os nossos médicos, ajudados por Sara, projetaram filmes com os fatos ocorridos durante os nossos trabalhos de socorro. Muitas vezes os médicos interromperam a projeção para tecerem considerações. Assistimos ao desencarne de uma jovem de 17 anos, que por causa da droga sofrerá um derrame cerebral. A garota consumindo droga provocara o entupimento da artéria, a abrupta interrupção de aporte sanguíneo a uma das regiões cerebrais. O tecido nervoso, esclareceu o médico, suporta muito mal a falta de oxigênio, que seria levado pelo sangue. Não existindo oxigênio, o cérebro inicia a liberar reservas de substância que, em grande quantidade, se tornam tóxicas. No momento em que o sangue deixa de chegar ao cérebro,
Os aminoácidos excitatórios, que promovem a entrada de cálcio no neurônio, são liberados de tal maneira que se tornam altamente lesivos, levando a célula à morte. Não esqueçamos que este cálcio em pequena quantidade não causa problemas. Estamos aqui, continuou, para estudar um meio de não deixar os toxicômanos desencarnar ou sofrer problemas motores e distúrbios da fala. Estamos inteirados de que as crianças e os jovens imprudentemente consomem droga e álcool, e isto é suicídio. Enoque relatou o que se passa na crosta. Os países ainda não despertaram para este triste fato. A juventude morre a cada instante. Os jovens se picam, aspiram e fumam junto a uma sociedade impassível. É muito triste. Irmão, não só a sociedade, também as religiões estão impassíveis. Poucas, muito poucas, estão fazendo algo. Das religiões deveriam partir campanhas antidrogas. As mães atingidas deveriam sair às ruas de braços dados pedindo providências. O mundo espiritual encontra-se muito preocupado. A prova está aqui à nossa frente, nesses filmes, que mostram como as organizações trevosas estão cada vez mais atuantes, tendo por cooperadores as próprias famílias. O jovem está sendo criado sem Deus e sem disciplina. O querer é a sua bandeira. O Dr. Humer, assistindo ao filme onde alguns médicos das trevas tentavam implantar o óvulo de uma mulher em outra, sacudiu a cabeça, dizendo: ainda bem que, quando se possui o coração duro, a cabeça é precária de inteligência. Mas se eles, quando querem, levam para a terra alguns dos seus, por que desejam tanto reencarnar trevosos? Perguntou Samita. Não se esqueça de que ninguém reencarna sem ser essa a vontade do Senhor. Toda reencarnação recebe uma gota da vida espiritual. O médico parou o filme bem no momento em que a jovem desencarnava e o embrião era retirado com vida e conservado em lugar apropriado. E nos mostrou que a fecundação do óvulo materno somente se dá algumas horas depois da união sexual. O espermatozoide faz imensa viagem antes de atingir o seu objetivo. Vimos um reencarnante recebendo dos encarregados espirituais da reencarnação o tratamento especial para lhe reduzir o perispírito. E ele, o irmão, ligando sua mente à equipe e numa conexão mental, reduzindo-se perispiritualmente, tomando a forma de uma criança. Prosseguiu Homer explicando. Este reencarnante já estava em processo de ligação fluídica com os pais há muito tempo e recebeu um tratamento especial em seu perispírito. Quando desencarnamos, o perispírito torna-se mais etéreo. Alimentação diferente, novos hábitos, enfim. Ao terminar sua permanência na Terra e deixar o corpo físico, ele está preparado para viver no mundo espiritual. Se necessitar reencarnar, precisará desfazer-se de certos elementos da vida espiritual e assimilar outros, necessários para a nova vida física, dados pelos pais e pelo mundo físico. Hoje, infelizmente, os homens estão tentando destruir esse trabalho muito belo, sem aproveitar satisfatoriamente a importante oportunidade da reencarnação, suicidando-se e dando trabalho à espiritualidade. Por ignorância, jogam fora a vida, enquanto os trevosos, por sua vez, estão lutando para levar ao plano físico espíritos maus, recebendo para isso a cooperação do homem. Hoje, meninas e garotos praticam sexo por esporte, e os espíritos do Senhor pouco podem realizar em prol do encarnado quando este tem por companhia os irmãos das trevas. O que ocorreu nesta gestação, foi isso. A moça desencarnou fora da época, e a equipe de socorro não estava por perto. A outra mulher, na qual foi realizada a operação implante, estava vivendo a sua experiência sexual em grupos de orgia. Contudo, não é fácil essas organizações atuarem. O perigo é levarem mais pessoas à morte física,
porque o segredo da vida não está nas mãos dos cientistas, e sim nas do maior deles, Deus. Os trevosos desejam trazer espíritos de sua livre escolha para reencarnar na Terra, sem a interferência dos departamentos competentes. Interrompeu Sadu. Porque antes eles nem tentavam, e agora nós presenciamos atuarem com importantes aparelhos provenientes das organizações das trevas e ainda estudando um meio de burlarem os emissários divinos. Neste instante, passo a palavra ao irmão Quintino para responder a sua pergunta, disse o Dr. Humer. É mesmo preocupante. Não se nega ao fato de estarem em busca de um meio de efetuar essa viagem maravilhosa de ida e volta ao plano físico. Mas, se contam também com a colaboração terráquea, o plano espiritual tem Deus, que não cessa de ensinar aos seus tarefeiros o verdadeiro caminho da salvação. Sabemos nós que algumas inteligências cooperam com as trevas, mas só os emissários divinos, encarregados dos nossos departamentos reencarnatórios, conhecem os métodos empregados para auxiliar o feto, a sua proteção, para que chegue ao término da gestação e o cuidado com todos os órgãos do corpo físico. Somente o departamento divino possui os mapas, a geografia dos genes da hereditariedade alojados nos cromossomos. Por que não conhecerem estas verdades? Aliás, por não conhecerem estas verdades, ocorre o que ocorreu, a rejeição fetal. Tudo é magnetismo e a atração magnética é de grande importância na gestação. Eles tentam, mas não possuem sensibilidade bastante para operar num corpo onde a célula-ovo é protegida pelo próprio corpo da mulher. No seu organismo estão alojados poderosíssimos elementos protetores e ainda contam com o auxílio de um espírito com grande conhecimento magnético que ajusta no perispírito a forma reduzida do reencarnante, enquanto o organismo da mulher sozinho se abraça ao ovo e dele se apodera como grande guardião. Este trabalho é realizado por técnicos capacitados e não por espíritos brincalhões e repletos de vaidade. Interrogou Carlos. Se nos desencarnes fora de época, as equipes de Jesus muitas vezes nada podem fazer, por que para a reencarnação existe maior proteção? Vou dar-lhe uma resposta pobre, mas que se encaixa. Entrar em um país é mais difícil do que dele sair clandestinamente. A preocupação com o reencarne é muito grande e somente espíritos aptos têm acesso a esse departamento. A volta do espírito à matéria é a ação máxima de inteligência, e só Deus é capaz de criar tão bela obra. Os espíritos do Senhor são operários capacitados para esse extraordinário serviço, e ao realizá-lo, não são relegadas às regras impostas pelas leis da genética na determinação dos tipos biológicos. Mesmo sendo o espírito o orientador da matéria na sua organização biológica, não podemos esquecer que tudo obedece às leis da natureza. É nela que o espírito busca os elementos necessários à união espírito-matéria. O homem deve descobrir o tesouro físico que ele é para respeitá-lo. Nenhum cientista existe que crie a matéria física e a alma, a beleza da reprodução da célula viva, composta de duas partes, o núcleo e o citoplasma. Por mais que as trevas tentem criar a matéria viva e o espírito, jamais conseguirão. Não nos cansamos de contemplar as células haploides destinadas à reprodução. O novo ser resulta da união de dois gametas, um feminino, o óvulo, e o outro masculino, o espermatozoide. Na união de dois gametas, espermatozoide e óvulo, surge o ovo. Este, por meio de divisões cariocinéticas, irá formar o embrião. Constituído o ovo, ele passará a desdobrar-se por meio de divisões sucessivas, formando o novo ser. Cada órgão, cada função e cada característica
já está predeterminada desde que é constituído o ovo. E por mais que o homem busque compreendê-lo, para extasiado diante de tal esplendor. Fez uma pausa, sem ter sido quebrado o silêncio, e prosseguiu. Os estudiosos admitem que os cromossomos são portadores dos fatores hereditários, mas eles desconhecem o valor exato dos cromossomos com seus respectivos genes. Os microscópios trabalham em busca dos mistérios da vida, mas eles deixam de ser mistérios à medida que descobrimos Deus e Jesus e nos deparamos com a terceira revelação, que é a doutrina espírita. O que se tem conseguido descobrir já é importante para o meio científico, mas ainda é mínimo diante do que existe realmente de verdades no homem. Ao retomar ao corpo, o espírito veste novamente a roupa apertada e se aloja no ovo. Vai desenvolvendo-se até formar o ser adulto, e mesmo em precárias condições intelectuais, comanda esta máquina maravilhosa chamada corpo físico. É ele, o espírito, que orienta o desenvolvimento do embrião. O espírito é comandante dos seus corpos. Portanto, irmãos, não nos preocupemos com os trevosos, porque estão bem longe de descobrir a origem da vida. Podem, sim, atrapalhar os filhos de Deus e causar malefícios e muitas lágrimas com as suas experiências. Mas daí a criar um espírito ou enganar a espiritualidade maior é impossível. Deus é criador atento e ninguém consegue destruir ou adulterar as suas grandes obras. Eu sentia uma enorme vontade de fazer perguntas, mas quem sou eu? Apenas escutava, muito atento. Nisso, Quintino cedeu a palavra ao Dr. Radamés. No dia em que a Terra deixar de ser materialista, os homens irão dar valor à vida física e cuidados serão tomados para que tenham saúde, paz e amor. Até lá, eles cooperarão com as organizações trevosas, que, sempre atuantes ao lado dos encarnados, os levarão a uma dependência, ou tóxica ou alcoólica. Lamentavelmente, defrontamo-nos com uma geração suicida. Não só a droga, mas o álcool também é um grande mal que se alastra. Nunca se viu tantas famílias com o hábito da bebida. Muitos jovens hoje se viciam não só no tóxico, como no álcool também. E fazendo esta mistura, encontram a morte. O alcoólatra é um doente não só do corpo, mas também da alma. As casas religiosas têm condição de ajudar os alcoólatras, porquanto a dependência é uma fraqueza da alma. Geralmente, o doente vive problemas psíquicos. Devemos buscá-los, trazê-los para fora e fazer com que o doente os enfrente cara a cara. Existe também o fator hereditário. Muitos pais passam os vícios aos filhos, ensinando-lhes a beber, o que é comum em muitos lares. Cabe aos pais oferecer aos filhos a água da vida eterna, a moral divina. Quem oferece bebida alcoólica para uma criança está longe de Deus. Devemos ajudar, não com críticas, mas com amor. Os viciados em álcool, eles caminham a passos largos para os tóxicos e, em geral, de braços dados com ele. É muito triste ver um irmão caído na sarjeta, mas triste também é o que ingere álcool socialmente e não se julga um alcoólatra. Enquanto existir no plano físico esse tipo de doença, as organizações umbralinas se fortalecerão e se julgarão donas dos espíritos reencarnados, não medindo esforços para desmoralizar os obreiros do Senhor. Essas organizações conhecem algumas partes do cérebro ainda desconhecidas pelos homens e atuam sobre elas, levando o ser a se drogar e a se embebedar. Sabemos que existe no cérebro uma série de pontos ainda desconhecidos pela ciência terrena. O cérebro é hierarquizado. As regiões mais antigas são mais resistentes que as outras, e o ser humano as desconhece. Os trevosos, entretanto, atuam sobre diversas áreas e uma delas está localizada no sistema límbico, perto do
hipotálamo, conhecida cientificamente como área do prazer. Mas existem outras áreas bastante requisitadas pelos trevosos e ainda desconhecidas do homem. As regiões mais antigas do cérebro, onde trabalham as organizações para melhor dominá-lo. São essas áreas mais antigas do cérebro que comandam a emoção. Algumas delas possuem as características do cérebro dos peixes. Não nos esqueçamos de que a vida física parte da água, e os peixes possuem elementos necessários para o corpo físico. O que os raiozinhos de sol precisam é ficar atentos e não deixarem os trevosos atuar tanto junto aos homens. Quando encontrar um viciado, procurar ver nas regiões da sua mente se nelas estão alojados minúsculos aparelhos que levam o homem ao desequilíbrio. Por que eles possuem esse poder? Perguntou Sara. Não, eles não possuem poder, apenas alguns conhecimentos. O agravante é que os encarnados adoram uma companhia. Mesmo assim, a atuação das trevas não tem ação prolongada, principalmente se buscamos Deus. Não nos devemos preocupar então? Inquiriu Samita. Sim, no sentido de buscar os meios mais rápidos e eficazes de prestar ajuda aos encarnados. Por isso, estamos mostrando os pontos frágeis onde eles atuam. Muitas vezes usam a pantomima, o embuste, para conquistar médiuns ou religiosos fanáticos. A nossa preocupação é a de que eles estão encontrando nos jovens aliados fiéis. Nunca se viu juventude tão materialista, mas mesmo assim nós estamos junto aos encarnados, incentivando-os. A seguir, Radamés foi substituído pelo Dr. Quintino, que iniciou sua explanação, colocando perante nós a certeza de que Deus se manifesta por várias maneiras. Esse médico nos ensinou como tratar os viciados, sem crítica, mas com respeito à sua condição de doentes. Nada é mais triste do que não raciocinar, e os viciados em droga ou álcool não são donos de si mesmos. Apresentou-nos vários casos de desencarne por tóxico e álcool. O doutor Quintino intuía grupos antidrogas, ministrando cursos na espiritualidade para que essas organizações atuassem com êxito junto aos dependentes. Acompanhamos os mais modernos métodos de tratamento antidrogas, e também ficamos a par de como agem os traficantes, o que estão fazendo para enganar as autoridades. Até as crianças estão sendo usadas. Vimos um belo bebê levando a droga na touquinha e dentro da fralda descartável. Depois, Quintino nos explicou, respondendo a uma indagação de Lilian sobre alguns artistas que garantem aumentar sua criatividade com o uso da maconha. Disse-nos ele: é uma impressão subjetiva. Na verdade, como as capacidades de concentração e de abstração resultam prejudicadas pelo THC, piorando a coordenação motora, a produção do indivíduo é nula. Alguns julgam que a maconha ajuda o artista pelo fato de estimular a imaginação e a fantasia. Droga é droga, a ninguém ajuda, só mata. Sabemos nós que a maconha produz uma perda de memória muito forte. O indivíduo esquece o que acaba de fazer ou de dizer. Como auxilia a produzir se ela leva o ser a uma incapacidade de concentração? Depois, mostrou-nos um filme, o indivíduo deschavando o tijolinho de maconha, soltando as várias partes da planta seca e as limpando das impurezas. As sementes eram cuidadosamente separadas, pois provocavam dor de cabeça. Aí ele pegou um papel de seda e enrolou a maconha, mas antes a batizou com cogumelo seco, usando um pilãozinho para socar a maconha. E vimos que para enrolar o cigarro já existem pequenos aparelhos vendidos em casas famosas. O cigarro contém de 250 a 1000 miligramas de maconha. O rapaz do filme tinha muita prática, enrolava-o uniformemente. Depois passou a língua por sua borda para umedecê-la e grudá-la no corpo do baseado. Existe em países onde a droga corre solta
um papel dotado de cola em sua borda, parecendo um envelope. A aula foi muito boa, só que o que nos mostrava já era muito velho para nós. Hoje a turma está na heroína e no pó. Quando pensei, ele falou: Este filme é velho, estamos mostrando um grupo iniciante na maconha. Hoje as drogas estão terríveis. Como se aperfeiçoam os materiais de consumo. Os traficantes estão inovando nas misturas e nas drogas sintéticas. Esperei que o Dr. Quintino fosse nos mostrar mais, porém deu por encerrada a palestra e fomos andando calmamente, só ficando junto aos médicos Sadu, Samita, Carlos e outros médicos que lá se encontravam. Quando saí, procurei um banco no jardim e me sentei, segurando a cabeça com as mãos. Sentia-me muito triste. Não se concebe as autoridades deixarem a droga tomar conta de crianças, jovens e velhos. Precisamos dar um basta, pensava eu. Assim a juventude não conhecerá a beleza divina. Os jovens estão morrendo. Quando não é por desastre de carro, é por droga. Sara alisou meus cabelos. Por que a preocupação? Você já viu a faixa etária desses grupos e prestou atenção nas tatuagens, nas cabeças, nas roupas? Parece-me que eles buscam a moda das organizações trevosas. Como se parecem. É mesmo. Sara, em cada esquina existe um jovem se drogando. Existem os pontos centrais e as autoridades sabem disso. E por que o descaso? Espere, logo teremos uma solução. Confesso que não a vejo. Enquanto isso, ficamos ao lado da mãe que espera desesperada os filhos, da esposa que tem por rival a droga, dos filhos que não podem ter por herói o pai. Nada se compara ao tráfico de droga, terrível, vergonhoso e cruel. São crianças consumindo pó e vivendo como bichos. Até quando, Jesus, os seus irmãos estarão suicidando-se e matando? Assistimos impassíveis a filhos batendo nos pais, como se não bastasse a surra da dor do dia a dia. Quantos lares abrigam alcoólatras e toxicômanos, enquanto a espiritualidade maior luta para fazer esse transporte espírito-mundo físico. Quanto trabalho do departamento da reencarnação para nada. O ser joga fora a sua vida. Não imagina ele o trabalho divino para fazer para a crosta um espírito que já se acostumou com benfazejos fluidos etéreos. Cada parte dos nossos corpos é analisada por grandes inteligências e tudo é preparado, muito bem preparado. Um espírito, para voltar ao campo de trabalho, necessita possuir uma roupa apropriada e os técnicos partem para a sua tarefa. Recordo-me de um estudo sobre o ADN, quando se provoca réplicas de si próprio e formam o duplo etérico, o companheiro do corpo físico e do perispírito. Fatos tão sérios para os estudiosos e ignorados pelos materialistas. Morre a cada segundo um homem que foi levado à Terra para cumprir uma tarefa. Deus tem um plano de vida para cada filho, e hoje o que mais se vê são jovens voltando para o mundo espiritual sem o diploma da conclusão do curso. Ignorantes e não inocentes, aí choram de remorsos. Mas ao vê-los penso, como podem ignorar o valor da sua alma e do seu corpo? Para que se tornassem visíveis, foi preciso que grandes cientistas ajustassem as fiações e as alinhassem, aliás, num elo de luz divina. Agora, jogar fora tudo isso é ignorância demais, e choro de tristeza, porque a cada minuto me defronto com um lar em desespero e a sociedade impassível, que nada faz para salvar o futuro, que é dos jovens e das crianças. Luiz Sérgio, tudo está sendo feito pela espiritualidade. Falou bem, minha irmã, pela espiritualidade, porque até nos centros espíritas, poucos ajudam os toxicômanos. E eles morrendo do lado de fora. Nada mais lindo do que nos defrontarmos com um jovem sadio. É fácil reconhecê-lo. Ele não vive em turma, não chega tarde em casa, ele é gentil com a família, com a sociedade, tira ótimas notas, é aluno cumpridor dos seus deveres. Onde se encontra um jovem assim?
Perguntou Raito, aproximando-se. Nas minhas esperanças. Se Deus quiser, um dia a terra voltará a ter crianças que brincam de bonecas e carrinhos, meninas que não pintam o rosto antes dos 15 anos, jovens que sonham com o primeiro baile e o primeiro beijo. Hoje, Sara, meninos e meninas são estuprados sem piedade pelo mundo do sexo e da droga. O lirismo ficou distante, mas acredito que vai haver uma grande mudança, porque do contrário será tarde. De que vale para um pai o conforto, o dinheiro farto, se no seu lar as sementes estão morrendo sem futuro algum? É verdade, Luiz, respondeu Raito. Se hoje procurarmos nos colégios quem se droga, quem já provou droga e quem jamais se drogou, vamos assustar-nos. Só 1% não conhece o mundo terrível da droga. Mas agora vamos até as organizações trevosas, os hotéis dos dependentes e dos traficantes de amanhã. Vamos até as cidades trevosas buscar um meio de ajudar os jovens encarnados. Quem sabe se não está nos umbrais a fórmula dessa bomba que hoje aleija muitas e muitas pessoas. É mesmo, cada dependente deve ter ao seu lado uns 10 amigos trevosos. Por isso o consumo aumenta tanto. Gostaria de segurar bem forte as crianças que estão nascendo e as proteger com amor, para que elas possam desfrutar do espaço lindo da sua juventude. Hoje os pais temem que os filhos cresçam. Eles terão de orientá-los muito bem, porque os jovens julgam-se donos do mundo, e pouco conhecendo, o mundo os domina. É deprimente ver em quase todas as festinhas a roda de coca. Os jovens não sabem mais se divertir. O sexo e a droga correm soltos. Por isso os raiozinhos pedem a Deus por todos os lares, para que neles não entre esta erva daninha que os destrói e os envergonha. Recordei-me de uma passagem do Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 22, versículos 14 ao 15. Felizes os que lavam as suas roupas para terem o direito de comer o fruto da árvore da vida e para poder entrar pelas portas da cidade. Lavar a roupa é limpar a veste perispiritual, e com ela limpa, entrarmos no reino de Deus e nos banquetearmos com os seus ensinamentos. Mas fora da cidade estão os viciados, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os mentirosos em palavras e atos. Muito bem colocado este versículo. Nós, os espíritas, sabemos que serão exilados da terra todos aqueles que não a respeitam. E veja bem, os espíritos não se cansam de dizer: a porta do Senhor é estreita e só os bons passam por ela. Que assim seja, graças a Deus.